Vamos chamar o nosso convidado, que é o professor da pós da PUC-Rio, Marcelo Alves. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Thalita. Para a nossa comunidade entender, o Marcelo liderou um projeto na universidade chamado Acervo Digital 8 de Janeiro, que preserva e documenta os conteúdos sobre os ataques aos três poderes em 8 de janeiro de 2023. Então, queria pedir para você explicar um pouco, Marcelo, quais foram as motivações do projeto e onde vocês, de quais influências vocês beberam aí, até porque eu sei que ele foi pensado antes do 8 de janeiro. A gente começou a desenvolver o projeto preocupado com o que tinha acontecido nos Estados Unidos, no Capitólio, dia 6 de janeiro de 2021, quando houve aquele ataque tentando impedir a certificação do resultado de Biden nos Estados Unidos. E esse ataque ele foi convocado pelas mídias digitais, transmitido em tempo real, só que no dia seguinte, muito rapidamente, esses vídeos do ataque dos Estados Unidos eles começaram a ser apagados, começaram a ser removidos. Então, a gente, acompanhando o risco democrático no Brasil naquele momento, começou a lançar uma hipótese que poderia acontecer uma contestação eleitoral e poderia também ocorrer essa estratégia de apagamento sistemático das imagens. Então, a gente acompanhou todo o processo eleitoral em 2022, construindo um mecanismo de preservação, de arquivamento de imagens, de vídeos, imaginando que algo poderia acontecer e se antecipando a esse processo todo. Então, a gente acompanhou todo o processo, né, em novembro, dezembro, da contestação eleitoral, dos pedidos de intervenção militar e o ataque ao 8 de janeiro, tentando registrar e preservar essas imagens que foram circuladas de forma bastante significativa a partir de mídias digitais como Instagram, como YouTube. Alita, acho que Eu você está no queria. mundo. Então, volta aí do começo a sua pergunta. Consegue me ouvir agora? Sim. Professor, muito obrigada por estar aqui com a gente. E eu queria começar fazendo uma pergunta aqui sobre um dos desafios, né, dos nossos tempos, que é lidar aí com a enxurrada que a gente tem de informações falsas, a gente tem manipulação de imagens, a gente tem uso de inteligência artificial. E eu queria ouvir como é montar esse acervo, que com certeza a memória é uma das coisas super importantes, né, para muitos países, mas eu diria o nosso carece muito de uma memória muito clara das coisas que aconteceram. Mas como é trabalhar com esse universo aí, né, de fake news, mas que também fazem parte da nossa história? Como é que isso está sendo tratado aí nesse memorial? Conta pra gente como que foi pensado a partir dessa realidade. A gente tinha um desafio bastante significativo que ele se desdobrava primeiro em um volume muito grande. Acompanhar qualquer tipo de fenômeno nas mídias digitais, ele tem um desafio de que são frequentemente centenas de milhares de vídeos, de imagens. Só no dia 8 de janeiro foram feitas mais de uma centena de gravações em tempo real, live streams das pessoas se registrando, atacando o processo todo. Então, a gente tinha esse primeiro desafio de obter o material, e aí a gente utilizou uma série de técnicas computacionais para que a gente conseguisse retirar o material da internet, ou seja, baixar imagens, baixar vídeo fisicamente para o nosso computador, para que a gente evitasse o processo de apagamento. Esse apagamento ele se dá sobretudo porque as próprias pessoas elas identificam que aquele conteúdo é um conteúdo de risco, que pode trazer risco inclusive jurídico para elas mesmas, e removem esse conteúdo do ar. Então, assim, é uma autodeleção, autoremoção na maioria dos casos. E, em segundo lugar, o volume ele traz uma dificuldade de lidar, de ler, de fazer a curadoria desse material. Então, a gente começou a explorar uma série de técnicas que usam inteligência artificial para a gente conseguir identificar as características do que está sendo tratado nos dados. Então, essas imagens, por exemplo, são imagens de uma primeira coleção que a gente tornou pública dos cartazes de convocação para as mobilizações, para as manifestações, porque a gente viu que esses cartazes eles começavam a ser apagados e criou-se um discurso, criou-se uma narrativa depois de que não havia a intenção de criar, de provocar um golpe de Estado, de provocar intervenção militar.
Então, a gente preservou, organizou todo esse material e usou uma série de técnicas de inteligência artificial para que a gente pudesse transcrever o texto, encontrar aspectos de objetos, de imagens, aspectos semânticos dessa imagem, para depois a gente tratar elas de forma mais substantiva. Então, a gente combinou uma série de técnicas que elas são computacionais e qualitativas, interpretativas, para conseguir lidar com esse material, que em grande parte é muito desinformativo, porque todo o movimento ele se constrói na contestação do próprio resultado eleitoral, dizendo que as urnas foram fraudadas naquele momento. Então, toda a narrativa de informações falsas que se propagaram naquele momento contra o resultado das urnas. E, Marcelo, o que esses dados que vocês coletaram e com o uso da inteligência artificial fizeram aí a leitura também desse material, o escaneamento desse material, né? O que eles revelam sobre a organização do 8 de janeiro nas redes, assim? Foi possível identificar, por exemplo, picos claros de coordenação, ou pessoas-chave, influenciadores aí centrais para isso, ou horários mais estratégicos, enfim, o que tudo isso revela? A gente, no processo de pesquisa, produziu um livro que vai sair próximo ano e o acervo que ele acompanha o livro, compartilhando o acesso a essas fontes primárias para que outras pessoas possam também desenvolver pesquisas científicas. Então, na preocupação de tentar compreender o processo, a gente identificou que há uma coordenação muito clara, tanto em termos de datas quanto em termos de discursos, e que ela, na maioria das vezes, ela se dá a partir da organização criminosa que foi julgada, hoje instalada no Palácio do Planalto, ligada ao presidente Jair Bolsonaro. Isso se dá em uma série de sentidos. Então, para dar um exemplo, quando começa o processo de contestação eleitoral, as pessoas vão às ruas dizendo que as urnas foram fraudadas, há uma reorganização do movimento que ela se dá em escala nacional no dia 2 de novembro, né? Poucos dias ali depois da eleição, era uma quarta-feira, as pessoas elas se organizam na frente dos quartéis militares. Esse tipo de organização, ela não se dava e ela não se deu historicamente na extrema-direita bolsonarista. A extrema-direita bolsonarista sempre teve outros locais de manifestação. Então, quando ocorre, em 2 dias, né, 3 dias depois do resultado eleitoral, uma organização nacional que dá conta de centenas de movimentos, também localizados nas suas próprias cidades, na frente dos quartéis, esse processo ele só pode se dar de forma organizada, ele só pode se dar a partir de uma organização de cima para baixo. Então, há uma hierarquia na lógica de organização, ainda que o discurso dentro desses movimentos seja um discurso de espontaneidade, seja um discurso de organicidade. Na verdade, a pesquisa ela mostra o contrário, que é um processo bastante hierárquico. Uma outra estratégia é uma estratégia que mostra essa combinação, como, primeiro, foi feita um direcionamento, uma orientação às manifestações para que o nome de Bolsonaro não fosse utilizado, para que ele não fosse, eventualmente, responsabilizado no futuro. Então, isso era um aprendizado diretamente do próprio Capitólio nos Estados Unidos. Então, o bolsonarismo aprende com isso, e aí, naquele momento, evita utilizar o nome do Bolsonaro, e as próprias pessoas dizem isso. Elas dizem, olha, não é para usar o nome do Bolsonaro, a gente foi orientado para isso. O próprio slogan, né, as palavras de ordem, vocês vão lembrar que as pessoas foram para as ruas com cartazes, né, muito fabricados, muito bem impressos, com artes produzidas muito rapidamente. Esse processo de produção já mostra uma hierarquia, uma organização, mas pedindo intervenção federal num primeiro momento. Então, utilizando o nome intervenção federal como se fosse ali um escudo para blindar as pessoas, dizer, não, a gente não está pedindo intervenção militar, quando claramente o sentido ali do que era dito era pedir um golpe de Estado. Então havia todo esse processo que ele mostra uma hierarquia e que ele mostra também uma série de pessoas que atuaram enquanto intermediários, são lideranças digitais, influenciadores, e que tinham muito contato com o Palácio do Planalto, muito contato com o presidente, e atuavam para espalhar desinformação, para propagar pedidos de golpe de Estado e para organizar também as pessoas de forma bastante ativa. Então, esse processo está muito bem documentado e vai sair em livro no próximo ano. Marcelo, e a gente tem na tela que o Lucas colocou para a gente essa linha do tempo, né, do 8 de janeiro nas redes. Poderia explicar para a gente como é que foi pensada, qual que é a importância disso, por favor?
A gente começou a identificar que, como existe um certo mundo paralelo, assim, uma lógica política, ideológica, cultural muito específica desses nichos ideológicos, há uma construção da realidade que ela é bastante particular desse espaço. Então a gente pensou em um processo de tentar reorganizar temporalmente, cronologicamente, como foi feita a organização, o movimento, desde a noite do dia 31 de outubro, quando há o segundo turno, e já existem manifestações, as pessoas já estão na frente da, no Planalto, já estão em vários locais fazendo organizações em torno de caminhoneiros, até o 8 de janeiro. E esse processo ele se dá de forma bastante lógica, em que há um crescimento, uma organização de quadros, de processos de ativismo, de palavras-chave que elas vão se desenvolvendo lentamente no processo do movimento, que ele vai se tornando cada vez mais radicalizado, cada vez mais violento, vai adotando de forma aberta palavras de fechamento de regime, palavras que incitam ataques e até a lógica da guerra, né? Estamos numa batalha que hoje a gente viu recentemente o Flávio Bolsonaro também utilizar essa terminologia de guerra misturada com uma terminologia divina, de uma guerra sagrada. Tudo isso já estava posto, já estava presente lá. Então a gente se preocupou em reorganizar essa cronologia e mostrar passo a passo como se deu o desenvolvimento desse processo, que no Brasil ele foi muito específico, porque houve um acampamento, ou acampamentos nacionais na frente do Exército, durante 69 dias. Então, assim, é um processo de 2 meses de tendas, de estrutura que precisa ser mobilizada para que houvesse todo esse tipo de mobilização nacional. Então, a gente organizou todo o processo para tentar explicar como que isso desencadeia no 8 de janeiro e como há uma sequência lógica dessa organização, sempre atravessada, sempre utilizando as mídias digitais. Marcelo, e acho que, assim, para a gente encerrar nosso papo aqui, que a gente já extrapolou o horário que a gente tinha até combinado com você, mas o que desse trabalho que foi feito no acervo digital e que é complementado aí pelo livro, você enxerga que ainda ressoa no discurso da extrema-direita nas redes, né? Com a prisão do Bolsonaro, a gente tem visto muitas narrativas de perseguição, de censura sendo disseminadas. Então, pouco antes de você conectar aqui com a gente, por exemplo, eu respondi uma pessoa no chat que estava sugerindo que aquele vídeo da tornozeleira, a voz usada era algum tipo de falsificação da voz do Bolsonaro, que não era o próprio Bolsonaro confessando que ele tinha violado a tornozeleira, né? Então, o que dessa análise aí do 8 de janeiro você traz para esse debate atual ainda persistente sobre o discurso da direita nas redes? Eu acho que tem muita coisa, porque quando você entende como esse movimento se organiza e como que o processo dele dá coesão nas suas narrativas historicamente, há uma organização que ela se dá em torno do Jair Messias Bolsonaro, mas que ela tem uma série de divisões, clivagens, e um processo interno bastante fratricida, de disputa por espaço, até mesmo de críticas públicas, que frequentemente são abertas para todo mundo ver. A gente viu frequentemente a Zanata batendo boca com a Campagnolo em torno do lançamento da candidatura em Santa Catarina ao Senado, por conta daquela ação do Carlos Bolsonaro. Então, há uma lógica interna que ela é bastante fratricida e que ela tinha uma certa coordenação nacional em torno do Bolsonaro. Essa lógica fratricida, ela começa a ser acelerada à medida que ocorre a prisão e que ocorre a retirada do Bolsonaro enquanto um candidato viável na eleição do próximo ano e que precisa se construir o sucessor, né? Quem vai ser a pessoa que vai, portanto, entrar no lugar na chapa. E aí, esse processo de disputa interna, ele começa a ser cada vez mais evidenciado. Então, há uma lógica hoje posta, que ela está bastante articulada com o 8 de janeiro, que é uma lógica de dizer que nós estamos vivendo numa ditadura, nós estamos vivendo num governo autoritário. Quando se pauta esse tema, você faz um rompimento, um colapso completo com a própria eleição, com a disputa eleitoral. O que quer dizer que
boa parte desses atores, eles simplesmente não querem discutir, conversar, falar quem vai ser o candidato, porque eles não reconhecem mais a eleição e não reconhecem mais a democracia. O que quer dizer que esse processo fraticida, ele acaba gerando uma série de subgrupos e de divisões internas que vão, muito provavelmente, impedir a coordenação. A gente viu vocês falando sobre as reuniões, a tentativa de organização desse movimento, e na ausência do Bolsonaro, é muito difícil de dar coerência, é muito difícil de dar um processo de liderança entre essas diferentes divisões. Então, a gente está acompanhando um processo de transformação bastante rápida, bastante acelerada no bloco de extrema-direita e no bloco de direita no Brasil, que durante muito tempo eles foram hegemônicos. A gente viu a transformação na extrema-direita brasileira nos últimos 10 anos, com a ascensão do Bolsonaro, e a gente está vendo esse movimento começar a ser desfeito, começar a se reorganizar em torno de outros quadros. Essas lideranças elas estão ainda em disputa, mas o processo para dizer quem vai ser, definir quem vai ser o sucessor, é um processo que ele invariavelmente vai ser muito público e vai passar por muita lavagem de roupa suja. Então, o acervo ele já mostrava isso, como havia diferentes clivagens disputando qual seria a estratégia adequada de tomada de poder, o termo que eles utilizavam naquele momento, e isso está diretamente conectado com a dificuldade hoje deles produzirem coesão e produzirem a organização para a eleição do próximo ano, inclusive com boa parte do grupo pedindo uma intervenção dos Estados Unidos e dizendo que não deveria haver candidato porque eles não reconhecem a ditadura, a democracia e as instituições democráticas do Brasil. Marcelo, agora fazendo uma analogia com o que aconteceu lá em 8 de janeiro e o que a gente viu aí nos últimos dias, inclusive porque o próprio ministro Alexandre de Moraes, ele fala ali na decisão, quando ele decide pela prisão do Bolsonaro, de uma repetição desse modus operandi, né? Chamando sempre que os bolsonaristas, a família Bolsonaro, chama ali pelas redes e cria esse caos para tentar criar uma narrativa. Isso, inclusive, foi uma das justificativas ali do ministro para vincular o Flávio chamando a vigília. No mesmo dia ali, depois a gente soube, né, de tudo que aconteceu, o Bolsonaro tentando romper, tentando violar ali, violando, né, de fato, a tornozeleira eletrônica. Está falando também de uma dificuldade de criar uma narrativa para as eleições. Mas você que analisou com tanto cuidado, né, essa narrativa de todo o material que estava nas redes lá no 8 de janeiro e o que aconteceu agora, tem uma semelhança, tem uma repetição ali de modus operandi, de tentativa narrativa? Como é que você vê essa comparação que veio até na decisão do ministro? Sim, com certeza. Tem um modus operandi que ele está instalado. É um aprendizado que a extrema-direita brasileira teve, porque ela construiu isso desde 2013, quando começou a ser criada toda essa estrutura, essa arquitetura de comunicação. A gente está falando aí de mais de 10 anos. Então, é um aprendizado de uma década de construção, de propagação de campanhas em mídias digitais, entendendo que grande parte desses atores, eles se comunicam de forma privilegiada pelas mídias digitais e muitas vezes ignoram os meios de comunicação de massa, os meios de comunicação tradicionais. Então, essa lógica está instalada, essas máquinas todas elas funcionam muito bem, elas arquitetam uma comunicação em várias plataformas, há todo um ecossistema de mídia, de comunicação, que ele é muito bem organizado. A grande questão hoje, e a gente vê, por exemplo, uma dificuldade de convocar a vigília, de convocar pessoas para irem à frente da Polícia Federal, é que há uma dificuldade muito clara de construir essa coesão, de construir essa estratégia hoje, porque ainda que haja uma capacidade comunicacional, não há um discurso, não há uma narrativa claramente coesa em torno de como se mobilizar, de quem pedir e de quais são os termos a serem reivindicados. Então, parte da extrema-direita hoje, ela já não disputa, ela já não quer que Bolsonaro seja, ou que alguém indicado pelo Bolsonaro seja a liderança do campo. Outros blocos, eles se organizam em torno de que só aquele que for ungido pelo Bolsonaro pode, portanto, ser a liderança. Então, essas divisões, elas são divisões que criam um processo de enfraquecimento, ou seja, o que historicamente foi uma certa força do bolsonarismo, da extrema-direita, hoje ela se apresenta enquanto uma fraqueza, porque, na verdade, você tem muitas vozes
que elas têm públicos muito grandes e que elas discordam publicamente entre si. Então, ainda que haja essa capacidade instalada, há uma dificuldade em apontar um norte claro, um projeto político claro e criar uma coesão em torno dessas pessoas nessa agenda. Então, esses são os desafios que a gente está vendo agora e que a gente vai ver de forma cada vez mais intensa no próximo ano e à medida que chega o prazo de março ali, quando deve haver as desincompatibilizações e os lançamentos de candidatura para a presidência em 2026. Marcelo, então já fica o convite, inclusive, para você voltar aqui no programa no começo do ano que vem para a gente analisar. Opa, cadê ele, Lucas? Aí. Para a gente analisar também um pouco essas narrativas quando estiver mais próximo dessa definição e de termos um pouco mais de clareza de como vão ser essas candidaturas no ano que vem. Mas muito obrigada, agradecemos muito aqui pela sua participação e espero que a gente se veja aqui no Matinal em breve. Muito obrigado, vai ser um prazer. Bom dia, bom trabalho.